Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão! Então estamos vindo para um tópico muito importante sobre função de segundo grau, que é esse camarada que fala sobre o vértice, ou seja, é aquele camaradinha que algumas questões de prova gostam de chamar de ponto de máximo, ou ponto de mínimo da função. Ponto de máximo ou ponto de mínimo da função. Eles costumam utilizar essa expressão para fazer referência ao vértice da parábola. Porque esse camarada, dependendo da concavidade, ele vai passar a ser o ponto mais alto da parábola, ou seja, ponto de máximo, se for côncavo para baixo, ou então o ponto mais baixo da parábola, correspondente a sendo o quê? O ponto de mínimo. Então, quando temos concavidade para baixo, só pode ser ponto de máximo. Quando tivermos concavidade para cima, só pode ser ponto de mínimo, que é o menor pontinho que vai aparecer para a gente. E esse camarada aqui, o nosso vértice, a gente vai representar por um ponto V, cujas coordenadas serão x do vértice e y do vértice. Belezinha? Então é essa expressão que a gente vai estar utilizando para fazer referência ao nosso vérticezinho, que é esse esquema do x do vértice e y do vértice que acabei de escrever aqui para vocês. Então vamos ver a propriedade desse pontinho aqui, que é o nosso vértice, que tem coordenadas xv, YV. Bacana. Bem, primeiramente vamos começar com o valor de x correspondente. Veja que se a gente destacar o x do vértice aqui da nossa parábola, esse camarada, ele vai sempre dividi-la exatamente ao meio. É por isso que a gente fala que essa reta que passa pelo vértice de forma vertical aqui na nossa função do segundo grau, nós a chamamos, vou colocar aqui embaixo, ó, nós chamamos essa retinha aqui de eixo de simetria. Eixo de simetria. Que equivale à retinha que vai dividir a minha parábola exatamente ao meio. E veja que esse eixo de simetria deve passar pelo vértice. E aquele esquema que eu comentei com vocês. Simetria significa que eu vou ter uma reta que vai preservar distâncias, ou até mesmo um ponto. Veja que você tem de forma espelhada a mesma coisa do lado esquerdo e do lado direito. E olha que bacana. Significa então que o x do vértice, em relação às raízes, ele estará exatamente entre as duas raízes, mantendo a mesma distância. Mas espera aí, a gente aprende em progressão aritmética que para que eu encontre o valor de um camarada que está centralizado no meio, basta calcular a média aritmética dos extremos. Então significa que o x do vértice, eu posso obtê-lo a partir da média aritmética das raízes. Ou seja, eu faço a soma das raízes, x' mais x duas linhas e divido por 2. Que, por sinal, já vimos em aulas passadas que a soma das raízes equivale ao quê? A menos b sobre a. E ao substituir o menos b sobre a nessa expressãozinha, nós chegamos à fórmula famosíssima do x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Ou seja, basta trocarmos de sinal B e dividir pelo dobro de A e teremos o valor desse x do vértice. Então perceba que esse camarada aqui, ele pode ser calculado de duas formas. Ou por essa forma, como a média das raízes, ou por essa forma, utilizando os coeficientes da nossa função do segundo grau. Basta fazer o quê? A divisão do camarada do B trocado de sinal, dividido pelo dobro de A. Pronto, acabou. Então fica a seu critério. Agora, de forma interpretativa, quando que uma questão pede para você encontrar o x do vértice? É quando ele quer saber o quando essa função atingirá o valor máximo. Por exemplo,
Para qual valor de x a função é máxima? Está te pedindo o x do vértice. Para qual valor de x essa função é mínima? Ou seja, quando ela é mínima? Quando ela é máxima? Te deu uma ideia de que ele está querendo saber o quando é máximo, quando é mínimo? É isso daqui que ele está te pedindo. Agora, perceba que o x do vértice, ele terá como correspondente em y o y do vértice. Ele terá como correspondente em y o y do vértice. Então significa que se eu pegar esse valor de x e jogar na minha função, quem que eu vou encontrar com certeza? O y do vértice. Então eu posso afirmar que o y do vértice equivale ao f aplicado no x do vértice. Ou seja, o valor que você encontra aqui, você joga na lei de formação. Resolveu aquela continha, pronto, tem o valor do y do vértice. Está aqui. Então essa daqui é uma outra forma, é uma forma que você tem para o cálculo do y do vértice. Geralmente a galera não gosta muito de comentar. Cara, mas essa daqui é muito bacana para resolver algumas questões de prova de forma bem mais rápida, não é? Agora, existe uma outra forma para você calcular isso daqui. Se a gente pegar essa fórmula do x no vértice dada por menos b sobre 2a e substituir naquela forma geral, naquela lei de formação ax² mais bx mais c, a gente vai encontrar uma fórmula mais rápida. Aliás, uma forma um pouquinho mais reduzida. Basta você fazer o quê? Basta você fazer menos o delta dividido por 4 vezes o valor de a. Então essa fórmula do menos delta sobre 4a é você pegar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e jogar na lei da formação, ax² mais bx mais c. Fazendo aqueles desenvolvimentos, você chega nesse resultado do y do vértice, dado por menos delta sobre 4a. Agora, quando que a questão vai pedir para mim, para eu utilizar, para eu fazer o cálculo desse y do vértice? É quando a questão te der uma ideia para você encontrar o qual é o valor máximo, ou então qual é esse valor mínimo. Então, toda vez que a questão te trazer a ideia de pergunta de saber qual é esse máximo e de saber qual é esse mínimo, é isso daqui que ele está te perguntando, o valor do y do vértice. Belezinha? Ficou claro essas ideias aqui? Bem tranquilo? Então esse daqui é o camarada de extrema importância que aparece pra gente. Então só para revisarmos, o vértice da parábola é o que a galera costuma chamar de ponto de máximo ou ponto de mínimo, representado pelo ponto V de coordenadas xv, yv. Tudo bem? O x do vértice é o quando vai ser máximo, quando vai ser mínimo. Posso calcular a partir da média aritmética das raízes ou por menos b sobre 2a. Agora, quando ele quiser saber o qual é esse valor máximo, basta a gente encontrar o tal do y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a, ou então o que podemos fazer? Pegamos o valor do x do vértice e aplicamos, jogamos na lei de formação para encontrar o valor desse camarada. Agora a gente pode ir mais forte ainda. Só para finalizar aqui todas as nossas ideias. Sempre, eu disse sempre, sempre que você pegar qualquer valor de y aqui genérico, sempre que você pegar qualquer valor de y aqui genérico, vou chamar aqui de y, você não vai ter aqui dois valores de x correspondentes, esse valor de x e esse valor de x? Aqui, amigão, você também preserva distâncias, ou seja, essa distância é igual a essa. E esse camarada que aparece aqui pra gente, ó, continua sendo um ponto médio. E um ponto médio cujo x equivale a quem? Ao x do vértice. Ou seja, se uma questão fornece para você dois valores de x que têm o mesmo y, a partir desses valores de x, você consegue encontrar o x do vértice, fazendo o quê? O que fizemos aqui, calculando uma média aritmética. Teve uma questão de vestibular que ele colocou assim, ó. Ele falou, por exemplo, que f de 3 é igual a f de 7, que é igual a 5. Aí eu te pergunto, qual é o valor do x do vértice nesse caso?
Qual é o valor do x do vértice nesse caso? Primeiro, o f não faz referência a y pra gente? Pedrinho, faz. Então significa que aqui eu tenho dois y iguais a 5. Mas espera aí, se a gente tem o mesmo y para esse valor de x que é 3 e para esse valor de x que é 7, para encontrar o valor do x do vértice é só fazer o que? A média aritmética. 3 mais 7, 10, dividido por 2, x do vértice é igual a 5. Pedrinho, deu 5 porque aqui é 5? Não, amigão. Independe do valor que tiver aqui, eu posso ter aqui menos 10. O x do vértice continuará sendo 5. 3 mais 7, 10, dividido por 2, 5. Então eu não me importo com o valor de y, basta que dois valores de x tenham esse mesmo valor de y. O cálculo só vai envolver o x. 3 mais 7, 10, dividido por 2, 5. Esse 5 já vai corresponder para você ao x do vértice. Tudo bem? Isso sempre acontece quando você tem o quê? Dois valores de x com o mesmo y. Tirou a média desse x, você sempre encontra quem? O x do vértice. Beleza, amigão? Tranquilo isso? E isso é o que você precisa saber em relação ao vértice da parábola que eu acabei de colocar para você. Agora, só para a gente fechar bonitão mesmo, função do segundo grau, na próxima aula eu vou falar sobre fórmula canônica da função do segundo grau. Beleza? Olha, eu vou ser sincero, para muitas questões de prova, entre aspas, mais uma fórmula para você decorar. Beleza? Mas eu gosto de mostrar esse tipo de coisa que é para quem gosta de matemática. Eu vou demonstrar bonitinho e a gente vai ver uma forma de escrever a função do segundo grau utilizando as coordenadas do vértice, x do vértice e y do vértice, que é essa famosa fórmula canônica que eu acabei de comentar aqui com vocês. Tudo bem? Belezinha isso? Agora, ela não tem tanta importância assim a nível de questões de prova. Agora, amigão, vai fazer PK, vai fazer ITA, IME, não sei o quê? Então você já é mais tarado aí na matemática, rola de aprender um pouquinho mais. Beleza, amigão? Então te aguardo na próxima aula. Se não for, pula só essa aula, que a gente vai estar fazendo vários exemplos aqui em relação à função do segundo grau. Belezinha? Então valeu, um forte abraço e bons estudos para você. Até mais!